eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz, nela me ver, vou passar pela cruz, ter um altar onde oferta sou eu, crucifico meu, te agradeço, ó Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua paz, pela tua graça, pelo amor, pela misericórdia que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Sou grato ao Senhor por tantos benefícios que tem nos dado. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por nos conectar novamente com o Pai. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Meu Pai, nós estamos aqui nessa manhã com os nossos corações gratos a Ti por tão rica bênção. E sim, cada um de nós precisamos ter esse encontro com o Senhor Jesus, conforme diz essa canção, passar pela cruz, onde o sacrifício sou eu, onde ali é o nosso altar, na cruz, diante da cruz nos arrepender. Sim, ó Pai, estamos aqui nessa manhã declarando a Ti, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, possamos a cada dia sermos uma oferta viva diante do Senhor, no Teu altar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, porque na cruz nós somos justificados e somos redimidos. Obrigado, Senhor. Amém. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Hoje é dia 10 de junho de 2020, são exatamente 10 horas e 15 minutos e nessa manhã nós queremos aqui junto com você realizar mais uma devocional. Nós estamos aqui realizando devocionais do livro Verdades Fundamentais do pastor Jucimar Ramos. Semana passada nós falamos sobre o poder da verdade e hoje e essa verdade é a qual Jesus Cristo nos falou lá em João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo nos ensinou que somos libertos do perseguidor e compreendemos também
que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. E hoje nós iremos falar sobre você pode ter certeza da salvação. Ainda existem muitas pessoas que não têm certeza da salvação. Deixa eu pegar aqui meus olhos. Muito obrigado por você que está aí nos assistindo nesse dia. Nós vamos começar com um texto parafraseado do livro de João, apóstolo João, capítulo 3, dos versículos 14 a 18. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 14 a 18. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente numa estaca no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma forma tão especial, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aquele que crer nele não é julgado, mas quem não crê no Filho já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem outro texto também, parafraseado pelo pastor Josimar, que diz lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e versículo 9. Porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém tenha do que se gloriar. É nesses dois textos que nós iremos meditar nessa manhã, nessa nossa devocional, e quero falar com vocês 5 princípios da qual você pode ter certeza da sua salvação. É uma verdade que nós precisamos trabalhar nesse mundo ao qual nós estamos vivendo, cheio de incertezas, cheio de inseguranças. Deus, conforme já disse aqui nos textos, Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E nós precisamos trabalhar essas verdades em nossas vidas. Por quê? Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Mas Deus veio para dar vida, e vida abundante. Em Deus nós temos vida, vida abundante. Nós precisamos sim, não mais permitir que Satanás roube essa verdade de nós e venha nos atacar com mentiras e com acusações. Eu quero, amados, que você possa ter certeza da sua salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês é João, capítulo 14, versículo 30, que diz assim: porque o príncipe deste mundo está se aproximando, mas ele não achou nada em mim. Amados, deixa eu abrir aqui um parênteses e falar para vocês acerca disso aqui. Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo. Ele diz que o príncipe desse mundo vem. Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Satanás ele é o príncipe desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Jesus Cristo falou isso. Quando ele fala isso, que o príncipe desse mundo não vai encontrar nada nele, está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo tinha total domínio sobre suas emoções. Tinha o controle total das suas emoções. Em Jesus não havia temor, não havia ira, mágoa, ressentimento, frustração, decepção, sentimentos de isolamento, baixa autoestima, depressão. Não tinha nada disso em Jesus. Ele era muito equilibrado emocionalmente. Então por isso que Satanás não ia encontrar nada nele que pudesse usar contra ele. Porque uma das artimanhas de Satanás é essa. É usar contra nós aquilo que já está em nós. Se há um sentimento de mágoa, de ira, de medo dentro de nós, Satanás vai usar isso aí com sutis mentiras, acusações. Então por isso que Jesus Cristo declarou que nada irá ser encontrado nele. E nós precisamos a cada dia viver essa verdade de que Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele nos justificou. E então nós vamos aqui agora falar sobre que você pode ter certeza da sua salvação. Podemos ter essa certeza? 1 Coríntios,
capítulo 18, amados. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vou repetir mais uma vez. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, a cruz, ela tem uma mensagem muito linda e muito maravilhosa. E essa palavra da cruz, essa mensagem da cruz, ao qual nós acabamos de ouvir essa canção do PG, que nos fala que devemos passar pela cruz e nela nos arrepender. A mensagem da cruz precisa nos levar para o arrependimento. Então muitas pessoas têm uma ideia, uma convicção da salvação que é absolutamente absurda e é fruto de soberba humana. Contudo, a única fonte que usamos para basear essa convicção é o que Deus diz em sua palavra. E Ele diz, e nós queremos que você note muito bem esse texto. O texto está dizendo: somos salvos, ok? Está no imperativo, somos salvos, pois Deus quer. Por que Deus colocou essas palavras? Porque essas palavras são vida, e elas precisam se apegar ao nosso coração. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja lá em Corinto, ele está dizendo que os crentes no seu tempo sabiam para o porquê o evangelho era pregado. E isso certamente não pode ser um privilégio somente dos cristãos da época de Paulo. Para nós também. Assim como Paulo disse, somos salvos, você também pode dizer que está salvo, se houver preenchido todos os requisitos que ele preencheu. Então nós vamos falar agora desses requisitos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: eu vos escrevo para que fiquem sabendo que vocês têm vida eterna. Vou repetir. Eu vos escrevo para que fiquem sabendo que vocês têm a vida eterna. Vocês que já creram no Filho de Deus. Então você que já acreditou, você que já crê, perdão, amados, correção, né? Você que crê no Filho de Deus, você já tem a vida eterna. E quem escreveu isso foi João, um dos discípulos de Jesus. E nesse texto ele mostra que eu e você, nós sabemos agora mesmo, neste momento, que somos salvos. Pois ele diz que ter a vida eterna é diretamente ligado a um tipo de relacionamento que eu e você temos com o Filho de Deus. Se Jesus é o Senhor da minha vida, se Jesus é o Senhor da sua vida, eu creio nisso e você crê nisso, nele, como Filho de Deus que morreu na cruz por mim e por você, lá na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida, e também eu creio e você crê que ele ressuscitou dos mortos, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então, nós aqui temos a certeza da salvação. Amém? E afinal de contas, se Paulo e João e os crentes do seu tempo podiam ter essa certeza da sua salvação, então nós também podemos ter essa certeza. Visto que o Evangelho é o mesmo e tem o mesmo poder para nós nos dias de hoje. Amém, amados? Então, como saber que eu sou salvo? Há dois textos que nós queremos falar nessa manhã para responder a essas perguntas. Como posso saber que sou salvo? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Romanos 10, versículos 9 e 10. Vou falar mais uma vez, para você anotar aí. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Nesses dois textos nós vamos encontrar 5 princípios que precisamos entender e praticar para ter a certeza de que realmente somos salvos.
Primeiro texto, Efésios 2, capítulo 8, perdão, amados. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém tenha do que se gloriar. Então, nesse texto, nós vamos aqui aprender 4 princípios que vão nos garantir a certeza e vai nos dar a convicção da salvação. Então, o primeiro princípio é o princípio da graça. Está aí, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Sois salvos pela graça. Então, Efésios 2,8 diz, sois salvos pela graça. É o primeiro princípio. Para entender esse princípio, eu quero que você compreenda que a palavra graça no Novo Testamento tem um sentido muito especial, que quer dizer favor não merecido. Então, a palavra graça, lá no Novo Testamento, diz que ela tem um significado que é favor não merecido. E o que isso significa? Vamos aqui aprofundar um pouco mais sobre isso. Essa palavra, graça, ela implica na bondade da parte de Deus. Ainda existe a ideia de que essa bondade não é merecida por nós. Então, eu não mereço essa bondade do Senhor, mas mesmo assim Ele decidiu nos abençoar. Para podermos esclarecer melhor essa ideia por trás da palavra graça, no contexto do Novo Testamento, quero contar para vocês uma ilustração. Então, imagine que eu resolva dar um presente para um novo convertido. Alguém que eu trabalhei, alguém que eu evangelizei, alguém que eu gastei tempo, alguém que eu investi, muito nessa pessoa, e ela aceitou Jesus Cristo e veio para a minha igreja, veio para a igreja a qual eu participo, a qual eu sou membro, a qual eu pastoreio. Então eu decido comprar uma Bíblia de estudo, aquela Bíblia bonita, Bíblia Thompson, é uma dica aí para vocês, Bíblia Thompson é uma ótima Bíblia de estudo. Então eu decido dar essa Bíblia de presente para esse novo convertido. Apesar de ser um presente completamente gratuito, isso ainda não se encaixa no sentido da palavra graça para esse novo convertido, que é meu amigo, que está frequentando a minha igreja e, portanto, de alguma forma, ele, sim, merece esse presente que eu estou dando a ele. Mas para ilustrar melhor a ideia do que é realmente a palavra graça significa, vamos ver essa ilustração aqui. Digamos que alguém, um ladrão, entre na minha casa e lá ele roubou minha casa, fez terror com a minha esposa, com minhas filhas, e quebrou a minha casa e roubou. Mas ele foi preso. E ele foi preso, então eu resolvo pegar essa minha Bíblia e dar para esse ladrão que arrombou minha casa, fez terror com a minha esposa e minhas filhas e roubou as coisas da minha casa. Eu resolvo presentear esse ladrão com essa Bíblia. Isso sim é graça. Graça significa isso, um favor não merecido. Aquele ladrão não merecia esse presente e eu decidi presentear ele. Então, nós não somos merecedores, mas a graça de Deus veio sobre nós. Então, neste princípio, nós entendemos que para estarmos salvos, precisamos aceitar que não merecemos nada de Deus e que a sua bondade manifestada no sacrifício de Jesus Cristo é a única forma de recebermos algo de Deus por sua imensa graça. Tá claro isso, amados? Entender o que significa graça é exatamente isso. É entender que eu não sou merecedor, eu não mereço, mas mesmo assim Deus resolve manifestar
a sua bondade sobre mim. Então, o primeiro princípio é esse, o princípio da graça. O segundo princípio que nós vamos aprender aqui é o princípio da fé. Está aí também em Efésios capítulo 2, versículos 8. Sois salvos por meio da fé. Então a graça é papel de Deus. A fé é nosso papel, é a nossa parte nesse processo. Com isso, amados, por favor, não fique pensando aí, naquela questão, Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Não, tá? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos aqui falando sobre o princípio da fé, é sua fé. Quando estamos aqui falando que Deus, que a graça é algo de Deus, é o papel de Deus, é Ele que faz a graça acontecer, e a nossa parte, a nossa inclusão de ter a certeza da salvação é através da fé. A fé é a nossa parte nesse processo. Mas a fé não salva por si só. A fé ela não salva por si só. Apenas é o meio de receber a graça de Deus. Ninguém vai receber a graça de Deus se não tiver fé. Por isso que o segundo princípio é a fé. Sois salvos por meio da fé. Então, lá no deserto, amados, somente somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, acreditando que Ele morreu na cruz para nos salvar e que Ele ressuscitou dos mortos. Então Deus nos dá a graça, mas nós a recebemos por meio da fé. E o que é fé? Fé está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção das coisas que não se vê. Então esse texto está dizendo que a fé acontece quando eu tenho certeza de que coisas que outros só conseguem esperar ou que elas só acreditam vendo, mas quando eu aceito por meio da verdade da palavra de Deus, pelo simples fato de que foi Deus que falou que Ele não pode mentir, isso significa que para eu ter convicção da salvação, eu preciso decidir. Você precisa decidir, você precisa crer que Deus falou e não no que eu estou sentindo. Então, no princípio da fé, não é algo que eu estou sentindo. Eu não estou sentindo que eu tenho fé. Eu não estou sentindo. Não é um sentimento, é uma decisão, é um processo. Sim, eu tenho a convicção que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço por todo o meu pecado. Ele morreu e ressuscitou e hoje está vivo lá nos céus, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim, intercedendo por você. É por meio da fé e não por meio de um sentimento. Fé é o segundo princípio. O primeiro princípio é o princípio da graça. Somos salvos por meio da graça. Isso é um dom de Deus, é algo de Deus. E nesse processo da salvação, o segundo é o princípio da fé. Somos salvos por meio da fé. Fé é acreditar naquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza de que vai acontecer. Terceiro princípio é o princípio da incapacidade humana. Efésios 2, 8. Não vem de vós, é dom de Deus. Enquanto eu acreditar nesse processo, que se alguém está sentindo que é merecedor da própria salvação, em verdade, estou me privando da salvação. Então, se você acredita que você pode ser salvo por merecimento próprio, você está se privando da salvação, porque a salvação é de graça. A salvação é por meio da fé. Então, não é por aquilo que eu faça. Por isso que o terceiro princípio é o princípio da incapacidade humana. Não vem de nós, não vem de você, não vem de mim. Não vem de um pastor, não vem de uma igreja, não vem de uma religião. A salvação ela vem de Deus, ok? Então por que igreja, por que religião?
esse é um outro assunto que nós vamos conversar numa próxima live, ok? Está aqui dentro de tudo isso aí que nós estamos aqui falando. Mas hoje estamos falando sobre ter certeza da salvação. Então, terceiro princípio é a incapacidade humana, ok? Então aqui nós entendemos que somente quando eu admito que não sou nada e que o sacrifício de Jesus Cristo começa a valer para mim. Você pode entender este princípio da seguinte forma: não importa quem eu seja para os homens e para o mundo. Não importa quão famoso eu seja ou de que família eu tenha herdado o meu nome. Nada disso é o bastante para que eu seja merecedor da salvação, pois todos os homens merecem o inferno, independente da sua raça, posição social, posição financeira, tudo que eu sou em meu relacionamento com Deus, minha importância nos olhos dele, ou o que eu vier a alcançar, é por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que morreu lá na cruz, em meu lugar e em seu lugar, e não por causa da minha importância, da minha posição social, da minha família, do nome que eu tenha, nada disso. Nós temos uma incapacidade humana de sermos salvos. Então, esse é o terceiro princípio. Não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. O quarto princípio é o princípio das obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 9. O princípio das obras nos ensina que a minha condição no pecado é tão séria que nenhuma obra que eu vier a fazer pode mudar a minha situação diante de Deus. Sendo assim, posso fazer boas obras, posso pensar que eu vou convencer a Deus em me salvar. E é errado, de acordo com esse versículo. Ninguém vai poder se gloriar diante de Deus dizendo: minhas obras pagaram minha salvação. Vou repetir mais uma vez o texto. Efésios 2, versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque, amados, se fosse através das obras, os ricos seriam os primeiros a chegar lá no céu. Não é verdade? Porque eles ajudam, né? Nem todos, infelizmente, mas muitos ricos ajudam orfanatos, asilos, instituições, né? Então eles ajudam bastante essas pessoas que sofrem, né, por falta de pai, por falta do lar para a criança. Então elas são colocadas no orfanato, ali vivem até os 18 anos de idade, até alcançar a maioridade. E nos asilos, os nossos queridos anciões, né, os nossos, de forma carinhosa, os nossos velhinhos, são colocados lá em casas de repouso e são esquecidos pelos seus familiares. Por isso que a palavra de Deus fala: amparai o órfão e a viúva. Então, amados, nesse processo, nesse princípio das obras, ela não vem através daquilo que eu venho a fazer para convencer a Deus de que eu mereço a salvação. As minhas obras, entretanto, elas demonstram que eu creio na salvação que acabo de receber, pois se não pratico as obras que demonstram aquilo que eu creio, é porque não creio na verdade. Então as obras devem ser feitas assim. Devemos sim ajudar os órfãos, as viúvas, os velhinhos, né? Ajudar o mais necessitado. Por quê? Porque fazendo isso eu estou demonstrando publicamente que eu creio nessa verdade, que eu creio no Deus que salva, cura, liberta, no Deus que morreu por mim na cruz, que me tirou do lamaçal do pecado, me levou para o seu reino de luz, me tirou do reino das trevas, me levou para o reino de luz. Então, quando eu faço boas obras, eu estou demonstrando que eu creio em Deus, que eu estou salvo, que agora eu sou um cidadão do reino dos céus. Amém? E por último, o quinto princípio está lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 8 e versículo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 8 e versículo 10. A palavra está perto de ti,
na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Então, nesse quinto princípio, Romanos capítulo 10, versículo 9, está dizendo assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Esse é o quinto princípio, o último princípio, para você ter a certeza da sua salvação. É o princípio da submissão ao senhorio de Jesus. Submissão ao senhorio de Jesus. Se você já declarou publicamente que Jesus Cristo é o Senhor definitivo da sua vida e está procurando deixar que Ele direcione a sua vida na prática, você está praticando este princípio? Mas é preciso aprofundar essa ideia, pois se você só diz que Jesus é o Senhor da sua vida, mas não tem compromisso de viver de acordo com o que Jesus espera que você viva, é preciso repensar em sua confissão e se realmente ela é válida. Pois se você diz que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o seu Senhor, é preciso começar a agir como um servo de Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 6, versículos 46. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Jesus Cristo perguntando aos seus discípulos e à multidão ao qual o seguia, e sempre lhe clamava a ele: Senhor Jesus, Senhor Jesus, meu Rei, meu Salvador. E aí Jesus começou. Se Jesus falou isso, amados, é porque eles não estavam fazendo aquilo que Jesus dizia para eles fazerem. Eles chamavam Jesus de Senhor, de Mestre, e Jesus ensinava a viver a vida que agrada a Deus, mas eles não faziam aquilo que Jesus mandava. Se Jesus é o meu Senhor, é o seu Senhor, é o nosso Salvador, nós precisamos ter submissão a Ele. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavra dura, né? De Jesus Cristo. Jesus Cristo ele também usou muitas palavras duras. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Na verdade, aqui, amados, Jesus também não estava dando um sermão. Ele estava aqui ensinando um princípio, que é exatamente o princípio da submissão ao senhorio de Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, se cada uma dessas verdades é o que você acredita e pratica de todo o coração, com certeza você está salvo. Mas sei que muitas vezes você não sente que é assim, pois suas emoções o empurram para a incredulidade. Por isso, quero que você veja o que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes vida eterna. A vós outros, para crerdes no nome do Filho de Deus. Então, estamos aqui dizendo, né, esse verbo saibais. Risca aí, grife na sua Bíblia, esse verbo saibais. Isso mostra que nossa certeza da salvação não deve se basear em nossas emoções, e sim naquilo que sabemos da palavra de Deus, pois foi Ele mesmo que falou. Amém, amados? Aqui nós finalizamos essa nossa devocional, ter a certeza da salvação. São 5 princípios que você precisa saber e praticar.
princípio da graça, princípio da fé, da incapacidade humana, o princípio das obras e o princípio da submissão ao senhorio de Jesus. Eu espero em Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo que habita em você possa esclarecer tudo aquilo que, porventura, eu não tenha conseguido transmitir para você. Que Deus abençoe sua família, que você tenha contentamento e relacionamentos saudáveis, ok? Quarta-feira que vem, nós estaremos aqui mais uma vez, fazendo a transmissão desta live, ou uma gravação. Nós iremos falar o papel da igreja, ok? É um tema muito interessante, nós iremos falar sobre o papel da igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, com toda a sua família, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que haja paz em Jerusalém. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima.